A gente retoma com a economia, falando de um índice importante. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, mostrou uma deflação 0,08% em junho, a menor variação para o mês desde junho, desde 2017. O Alan Gani, mais uma vez aqui nos estúdios, é um número praticamente estável, mas sinaliza alguma coisa, não é, Alan? Sinaliza que a inflação está ficando sob controle, destaque aí para o bom trabalho do Banco Central. O índice veio de acordo com o consenso de mercado, que era uma queda de 0,10%, veio 0,08%. Agora, a única má notícia foi a inflação de serviços. A inflação de serviços, ela está muito ligada à demanda. Houve uma aceleração da inflação de serviços em relação ao mês anterior. Por outro lado, o índice de difusão, que mede a porcentagem de itens com variação positiva, caiu. E isso é bastante bom. Por quê? Porque significa que a inflação está menos espalhada. O índice reforça que haverá uma queda na taxa de juros a partir de agosto. O mercado agora discute se vai ser 0,25 ou 0,50, apesar do comitê, o Copom, estar dividido. Eu fico aqui com a aposta, Tiago, de uma queda de 0,25 pontos percentuais da taxa Selic em agosto. É o que diz a bola de cristal de Alan Gani. E girando os nossos comentaristas, Diogo Schelp, mais um índice mostrando que, se o Copom quiser, há espaço para uma redução dos juros. Exato, que vem sendo falado já há algum tempo, não é, Tiago? Alguns analistas acham que essa queda já poderia ter começado a acontecer, mas são dados que contribuem para isso. Agora, eu gostaria de falar disso do ponto de vista da política, não é? E a gente tem visto aí vários índices sendo revistos, projeções sendo revistas para melhor, né, para este ano e também para o próximo. E a oposição, num cenário em que talvez a economia comece a melhorar, ou pelo menos não ser tão ruim quanto se previa no começo, o que obviamente favorece a popularidade do governo, a oposição, numa situação assim, precisa se organizar melhor e mostrar que, se fosse ela no governo, a situação seria ainda melhor, ou seja, conseguiria surfar, aproveitar uma conjuntura que não está caminhando para aquele cenário pessimista, como se previa, de uma maneira mais efetiva. Esse é um grande desafio para a oposição, porque ao final desse mandato, lá em 2026, quando Lula estiver talvez pleiteando uma reeleição, obviamente que outros fatores vão contar, questões ideológicas, apoio a ditadores e assim por diante, vão contar contra ele. Mas se o estado da economia estiver bom, a população vai pensar com o bolso, vai pensar com a capacidade, a possibilidade de ter uma vida melhor. E aí é que a oposição precisa entrar para ter realmente um discurso e demonstrar, desejar que é capaz de oferecer até algo ainda mais efetivo para a população brasileira. O Davi, lá o Schelp faz essa leitura política, mas o indicador econômico também é importante, pelo menos a menor variação desde 2017, isso é positivo de que maneira e como é que faz também para fazer essa avaliação política em relação à economia? Olha, Tiago, queda da inflação é ótima notícia para todos os brasileiros. E aí, nós precisamos aplaudir a independência do Banco Central, uma medida aprovada lá no governo Bolsonaro. Graças a essa independência, o Banco Central brasileiro está dando lição para o resto do mundo. Quem diria? O Brasil, aqui a discussão é quando o juro vai cair. Nós mesmos hoje, no Jornal da Jovem Pan, estávamos mostrando a reunião do Fed lá em Nova York, nos Estados Unidos, mostrando que lá ainda há a chance do juro continuar subindo. E o Brasil está discutindo a queda do juro. Na Europa também estão pensando se o juro vai ficar estagnado ou vai crescer. Por que isso? Porque o Banco Central brasileiro, graças à sua independência, foi o primeiro a subir a taxa de juros lá atrás, no ano passado. E é graças a essa medida que hoje o juro vai começar a cair no Brasil. E aí você tem um presidente da República irresponsável que critica o Banco Central, que não consegue dar o devido crédito a justamente esse Banco Central que vai poder fazer o juro cair no Brasil antes do resto do mundo. E o que pode estragar essa festa do crescimento econômico, espero que não, é justamente a política fiscal do governo. Se o governo continuar gastando mais do que arrecada e mostrar que essa relação da dívida PIB não está equilibrada, isso pode comprometer o ritmo da retomada do crescimento. Eu sei que o Lula falou que é para jogar todos os livros de economia fora, mas ele deveria ler
principalmente um economista chamado Joseph Schumpeter. Sabe o que o Schumpeter falava? Nada mostra mais claramente o caráter de uma sociedade do que a política fiscal que o setor público adota. E esse caráter, infelizmente, continua mostrando que deve ao Brasil a responsabilidade fiscal para que nós possamos ter finalmente um ciclo de retomada do crescimento econômico com a queda da taxa de juro e da inflação.